No coração de uma vila isolada, onde o vento sussurra ecos de eras esquecidas, ergue-se um lugar onde a realidade se distorce e o sobrenatural revela verdades perturbadoras. Bem-vindo a Borley, uma tranquila aldeia em Essex, Inglaterra. Aqui, entre campos verdejantes e névoas persistentes, encontra-se a Igreja de Borley, considerada por muitos o lugar mais assombrado do país. Por mais de um século, relatos de aparições, ruídos inexplicáveis e presenças demoníacas transformaram este local em um ícone do terror britânico. Sombras deslizam pelos corredores, figuras sem rosto atravessam muros de pedra e um frio inquietante envolve quem ousa cruzar seus portões. O que torna este lugar tão sinistro? Porque até os céticos saem de Borley com o coração acelerado, convencidos de que algo os observou. Prepare-se. Você está entrando no Horror et Sanctum, onde desvendamos mistérios ocultos nas sombras. Hoje exploraremos a maldição da Igreja de Borley e as almas que nunca encontraram repouso. A história de Borley remonta a antes da igreja atual. No século XII, onde hoje se ergue a estrutura gótica, existia um mosteiro beneditino, um refúgio de oração e de segredos obscuros. Registros são raros, mas lendas locais narram um amor proibido que marcou este lugar. Uma jovem freira e um monge desafiaram seus votos sagrados, sonhando com uma vida juntos. O castigo, porém, foi implacável. Descobertos, os amantes enfrentaram destinos cruéis. Ele foi enforcado em uma árvore nos arredores, seus gritos ecoando pela floresta. Ela foi emparedada viva nos subterrâneos, condenada a perecer na escuridão sob o peso da pedra. Conta-se que, ao entardecer, quando o céu se tinge de vermelho, sua figura ainda aparece, vagando entre os arbustos, com olhos que não veem, mas sentem tudo. Por séculos, essas histórias foram vistas como folclore, contos para assustar crianças. Até 1862, quando a família Bull chegou à vila e a Igreja de Borley começou a exibir seus verdadeiros horrores. O reverendo Henry Bull, homem de fé inquebrantável, mudou-se com esposa e filhos para o casarão ao lado da igreja, conhecido como Borley Rectory. Eles esperavam uma vida serena, dedicada à comunidade. Mas a tranquilidade jamais veio. Nos primeiros meses, sinais estranhos surgiram. Passos ressoavam no sótão à noite, como se alguém caminhasse incessantemente. Portas se abriam sozinhas e objetos desapareciam, reaparecendo em locais improváveis. Um dos filhos relatou uma figura encapuzada no jardim, imóvel, observando a casa. Ao chamar os outros, ela havia sumido, mas o frio permanecia. Então, surgiu o que chamaram de a freira sem rosto. Ao crepúsculo, uma silhueta feminina aparecia em uma trilha antiga. Vestia um hábito de freira, mas seu rosto era um vazio, como se a escuridão o consumisse, sugando a alma de quem a encarasse. Os Bull tentaram ignorar, atribuindo tudo à imaginação. Mas os fenômenos se intensificaram. Após a morte de Henry, em 1892, novos moradores ocuparam o casarão. Cada família relatava experiências mais perturbadoras. Crianças acordavam gritando, sentindo toques de mãos invisíveis no escuro. Sinos da igreja soavam sem motivo, mesmo quebrados. Em noites de tempestade, vozes pareciam chamar os nomes dos moradores, vindo de dentro das paredes. Nesse cenário de crescente pavor, em 1929, um homem decidiu confrontar o desconhecido. Harry Price, renomado investigador paranormal, chegou determinado a provar ou refutar a maldição de Borley. Harry Price trouxe uma equipe de pesquisadores, médiuns e equipamentos para captar o sobrenatural.
Durante meses, documentou fenômenos inexplicáveis. Sinos tocavam em sequência, como se anunciassem algo. Inscrições surgiam nas paredes, palavras desconexas implorando ajuda. Objetos se moviam sozinhos e crucifixos foram vistos suspensos no ar, desafiando a gravidade. Em uma sessão espírita com a médium Marianne Foister, algo aterrorizante emergiu. Em transe, ela falou com uma voz estranha, descrevendo a freira, sua dor e fúria. She is here, condemned, trapped behind the stone. Um silêncio gélido tomou a sala. Guiado por essas palavras, Price organizou uma escavação nos subterrâneos. Após dias, encontraram uma câmara oculta, selada por séculos. Dentro, havia ossos humanos, envoltos em farrapos de um hábito de freira. Faltava o crânio. Quem era ela? Por que o crânio foi removido? As respostas nunca vieram, mas a descoberta intensificou os fenômenos, como se a freira, agora exposta, estivesse mais furiosa. Hoje, a igreja de Borley é uma ruína. O casarão foi consumido por um incêndio em 1939 e a igreja está fechada, entregue à deterioração. Mas o silêncio nunca prevaleceu. Visitantes relatam uma presença opressiva, como se olhos invisíveis o seguissem. A freira sem rosto ainda aparece ao entardecer, em sua trilha eterna. Alguns dizem que ela busca libertação, outros que deseja vingança. E se a maldição de Borley for mais que uma história de fantasmas? E se os segredos daquele solo sagrado forem apenas o início de algo maior, que a igreja tentou ocultar por séculos? No próximo episódio de Horror et Sanctum, visitaremos o Mosteiro de Carta, na Espanha, onde freiras enfrentaram possessões demoníacas e a Inquisição deixou cicatrizes ainda vivas. O que liga esses lugares? E o que acontece quando os mortos se recusam a calar? Se este relato acelerou seu coração, você está no lugar certo. Explore o terror real em Sombras Sagradas. 10 casos reais de exorcismos e mistérios sobrenaturais, do exorcismo que inspirou o filme O Exorcista, a tragédia de uma freira romena. Com histórias que cruzam séculos, este e-book desvenda a linha entre fé e medo. Perfeito para fãs de horror e mistério, é uma leitura arrepiante que questiona o desconhecido. Adquira agora, o link está na descrição. Inscreva-se, ative o sino e junte-se a nós, se tiver coragem. No Horror et Sanctum, os mortos não apenas falam, eles exigem ser ouvidos. Até a próxima, e cuidado com as sombras.